E aí, o segundo passo, nós vamos ver Elias. Lembra no primeiro vídeo, em Atos 3, que diz que o céu está contendo o Senhor Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas? E eu fiz uma pergunta lá no vídeo 1. O céu está contendo o Senhor Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas? Em que sentido? Ele vem para restaurar tudo ou tudo estará restaurado para ele vir? Aí eu falei que os dois pontos são verdadeiros, lembra? Talvez eu não tenha explicado isso com todos os detalhes no primeiro vídeo. Mas nesse vídeo aqui fica mais fácil para entender isso, né? Porque o Senhor Jesus vai vir e vai ter que restaurar um monte de coisas junto com a sua igreja. Ele não faz nada sozinho, embora ele pudesse. Ele tem um corpo e ele trabalha com o corpo dele. Assim como o corpo, a cabeça e o corpo trabalham juntos. E ele vai ser o cabeça de tudo, né? Então, a terra vai estar assolada. Os terremotos vão assolar todas as nações. Nenhuma ilha ficará no lugar. Nenhum prédio, nenhuma das grandes cidades ficarão de pé. O Senhor vai derrubar tudo e vai precisar de uma restauração. Cada toque de trombeta assola a terra. Cada taça derramada assola a energia da terra. O Senhor quer desconstruir tudo que os homens construíram na base da energia. E aí vai ter que ter restauração. O sol vai ter que ser restaurado, a lua, as estrelas. Afinal, a quarta trombeta e a quarta taça mexem com os poderes do céu. E os poderes do céu são abalados, as estrelas do céu caem do céu na terra. Então tem que haver uma restauração de coisas que os homens não podem fazer, somente o poder de Deus. Mas tem outros tipos de restauração que é a igreja que vai fazer. Lugares vão ser reconstruídos, cidades vão ser reconstruídas, tudo no nome do Senhor e tudo para a glória do Senhor. Isso é o que é chamado de restauração de todas as coisas. Certo? Ok, expliquei aqui em poucas palavras, certo? Aí entra a parte interessante, que é a parte de Elias. Porque a parte de restaurar todas as coisas está envolvida com o nome de Elias. E quando se fala de Elias, a gente lembra de João Batista, né? Tem um mistério entre esses dois homens. Vou ler aqui alguns textos e explicar para vocês. Vamos ler aqui Malaquias 4, do 1 ao 6, que vai aparecer os dois profetas. Olha só. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E é importante o verso 6, todo ele. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É interessante esse profeta, já no capítulo 4, porque ele é todo profético, porque aparecem dois profetas que estão em Apocalipse 11, Moisés e Elias. Deus quer que a gente se lembre da lei de Moisés, porque as coisas que estavam em sombras lá seriam ensinadas para a gente pelo Espírito de Deus na sua realidade. E o contexto de Elias prediz o tempo do fim também. Já apareceu aqui, né? Apareceram aqui esses dois homens. Veja só que aqui é prometido enviar Elias e não Moisés, não é? Aqui no contexto de Lucas 1, vai ser o dia em que o pai de João Batista vai queimar incenso diante do Senhor. Era um turno, né? Aquele turno estabelecido lá por Davi. Aí bateu o dia dele fazer isso e ele foi lá oferecer incenso diante do Senhor. Eu penso até que era o dia da expiação, por causa de alguns detalhes do capítulo 1. Mas seja como for, foi o dia dele e nesse dia ele vai receber a notícia de que vai nascer um filho para ele. E ali tem o contexto todo que vocês conhecem, né? O que vai acontecer com Zacarias, que é o pai de João Batista. Mas vamos ler aqui a parte mais importante, que é a parte que vai se encaixar com o vídeo, né? Verso 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João.
Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Olha o verso 16, que importante. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, olha que importante essa profecia. Ele veio no espírito e poder de Elias, João Batista. Mas pode ver que algumas coisas que estão aqui não se completam na vida de João Batista. João Batista habilitou um povo preparado para o Senhor, como diz aqui? Se João Batista tivesse restaurado todas as coisas e habilitado um povo preparado para o Senhor, não precisava nem da pregação dos apóstolos. Vê como Elias tem que vir de fato? E o Senhor mandou um exemplo para João Batista. Agora, tem alguns textos que parecem contradizer. Eu vou ler aqui para vocês. João Batista, Jesus fala, João Batista era o Elias que tinha que vir, mas Jesus fala, Elias virá. Parece que o Senhor está se contradizendo. Por que ele está falando assim? E Jesus fala, João Batista era o Elias. Aí perguntam para João Batista, você é o Elias? Ele fala, não. E aí, está um contra o outro? Tanto Jesus como João Batista sabia o que haveria de acontecer no futuro. Jesus está ensinando uma porção de uma revelação e João Batista está querendo dar outra porção da revelação. Como assim? Irmãos, pensa. A Escritura não pode se contradizer. João Batista falou que ele não era o Elias. Mas se perguntasse para ele, você veio no poder e no espírito de Elias? Ele iria falar sim. Mas ele não era o Elias. Ele respondeu a pergunta, você é o Elias? Ele ressuscitou, reencarnou, como Herodes pensava? Ele disse, não sou o Elias. Jesus disse, ele era o Elias que estava para vir. Mas no mesmo contexto, na mesma frase praticamente, Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. João Batista restaurou todas as coisas? Não. Ele habilitou um povo preparado para o Senhor? Não. Quem fará isso são as duas testemunhas. Por que a Escritura fez essa jogada, essa profecia enigmática? Porque no tempo de Jesus, a terra estava corrompida. O povo estava corrompido. Mas não como hoje. Hoje, sei lá quantas vezes mais a terra está corrompida. Olha, hoje tem internet, tem esse mundo todo construído, cheio de abominações diante do Senhor. Não pensa que o Senhor se agrada dessas coisas aqui, que Ele não se agrada. Enquanto as nações edificam prédios, estradas, instrumentos de guerra, hoje a guerra é feita de maneira diferente. As nações trabalham dia após dia, 24 horas, pensando em guerras, caso você não saiba. É um mundo totalmente pervertido, muito mais do que naquela época. Naquela época o Senhor enviou um exemplo, João Batista. Mas para a nossa época ele vai enviar muitos exemplos, porque o pecado é muito grande, a corrupção é bem maior. Então ele vai enviar muitos homens no espírito e poder de Elias, e ainda mais, escolheu um parceiro, Moisés. Além do mais, ele vai enviar muitos no espírito e poder de Moisés, que está lá nas duas testemunhas, que não são apenas dois profetas, são homens que têm azeite de ouro e que alimenta toda a menorá. É por causa da proporção do pecado, o Senhor aumenta a dose. Agora vai ter muitos homens como João Batista, e muitos como Moisés. Muitos como Elias, muitos como Moisés. Lembra que Tiago disse que todos nós podemos ser Elias na terra? Aí você pode dizer, não lembro disso não. Não, ele diz que Elias era homem semelhante a nós. E orou e a terra parou. O céu parou de dar chuva durante 3 anos e meio. As duas testemunhas têm poder para fazer parar de chover durante 3 anos e meio. Seria coincidência? E no mesmo contexto ele está falando da vinda do Senhor e de chuva serôdia? Tiago sabia do que estava falando, irmãos. Sabia muito mais do que você pensa que ele sabe.